Toda eleição no Brasil é a mesma coisa. O mercado entra em pânico, as ações caem e quem comprou na hora certa multiplica o patrimônio nos anos seguintes. Hoje eu vou te mostrar 5 ações de 5 setores completamente diferentes que estão numa posição interessante agora, antes das eleições de 2026. Tem ação que já caiu muito mais do que 10%. E tem uma outra ação que já subiu 130%, mas que ainda tem muito espaço para continuar subindo. E a última é a que eu considero mais arriscada, mas com maior potencial de ganho. Então fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir quais são as 5 ações que eu vou falar nesse vídeo. Lembrando que eu sou especialista de investimentos, logo o que eu falo aqui é o que eu faço na carteira dos meus clientes e também principalmente o que eu faço com os meus investimentos. Não se trata de uma recomendação nem de compra e nem de venda, tá? Lembre-se que você é o responsável pelos seus investimentos. Fechado? Bom, disclaimer feito. O que eu tô vendo hoje, esse ano de 2026, é praticamente exatamente a mesma coisa que aconteceu lá em 2022. Só que antes de falar de ações, primeiro, né, é importante ressaltar aqui que o mercado ele sempre vai precificar no curto prazo o medo. Logo, o mercado ele não precifica a realidade daquelas ações. E o que isso significa, né? Significa que empresas sólidas, excelentes geradoras de caixas, elas acabam sofrendo como consequência daquele momento de tensão, daquele momento de medo. Mesmo com os fundamentos dela estando intactos, ela acaba caindo junto, né, com um ruído aí no curto prazo por conta desse mercado que muitas das vezes, né, no curtíssimo prazo, é um mercado muito mais especulativo do que no longo prazo, que ele é regido por fundamentos. E é exatamente nesse momento, né, que existe, né, que aparece para a gente as grandes oportunidades de investimento. É claro que quando a gente investe em ações, a gente não quer que as ações fiquem caindo para a gente continuar comprando. Essa é a maior baboseira que o pessoal fala aqui, né, no YouTube, né? Ah, e quando as ações caem, eu comemoro porque eu acabo comprando com desconto. Claro que quem investe realmente em ações não quer ver as suas ações tendo uma queda ali, né, o seu portfólio tendo uma queda negativa. Mas fato é que isso acontece principalmente no curto prazo por conta desses ruídos que eu acabei de falar, e agora esse ano não vai ser diferente por conta das eleições de 2026 e principalmente a gente já está vendo aí a bolsa tendo um resultado extremamente negativo. E tem um ditado na bolsa brasileira, na verdade não é na bolsa brasileira, tem um ditado mundial, né, que surgiu lá nos Estados Unidos, acredito eu, que é um ditado que se diz, né, sell in May and go away, ou seja, vende em maio e vai embora, né? Venda suas ações em maio e vai embora, ou seja, historicamente maio é um mês onde o mercado de ações costuma corrigir bastante. Só que agora no mês de junho a gente também está vendo o mercado corrigindo bastante as ações. Então a gente começa a ver ações com preços de pandemia, né? Então lá de 2020, o que abre uma grande oportunidade. Mas chega de falar, vamos aqui elencar as 5 ações que eu vou trazer para você nesse vídeo. E a primeira ação que eu vou trazer para você é a ação da 3 Tentos. O ticker dela é TTEM3. Essa ação no ano já caiu muito mais do que 10% e ela está no vermelho esse ano de 2026 e isso pode ser sim uma coisa boa. Eu vou trazer ela aqui no gráfico para você. A 3Tento é uma empresa gaúcha que atua na cadeia do agronegócio e ela vende insumos. Ela comercializa grãos e produto, né, e ela faz produção de biodiesel. Ela é uma ação, né, considerada small cap que cresceu aí nos últimos anos, tá? Então pode ver aqui a cotação dela na data de hoje em que eu gravo esse vídeo
dia 18 de junho, às 23h23, ou seja, minha esposa deve estar pensando em mim, mentira, ela tá dormindo. Então, a ação, ó, nos últimos 12 meses está falando que ela caiu, né, 4,2%. Então, o PL dela aqui é de 9,78, o P sobre VP de 1,46 e um dividend yield de apenas 1,29. Quando a gente traz nesse gráfico aqui nos últimos 12 meses, então é 4,92 e não 4,20, como está aqui. Mas quando a gente puxa aqui o gráfico dos últimos 6 meses, perceba que a ação já caiu quase 15%. E por que está caindo, né? Bom, dois motivos. O agro ele passou por uma safra mais fraca e as small caps elas acabam sofrendo muito mais em cenários de juros altos e incerteza eleitoral, né? Mas o agro brasileiro ele não para. Quando o ciclo ele vira, e historicamente ele sempre vira, as small caps que sobreviverem são as que mais se valorizam. E a 3Tento ela vem demonstrando uma gestão extremamente eficiente na sua gestão de caixa, nos seus investimentos extremamente conservadores. E para quem tem paciência e quer uma exposição no agronegócio, é uma ação que tem grande potencial em valorização. Inclusive, o Itaú BBA, ela coloca ali na sua carteira de investimentos, recomendando compra em 3Tentos, beleza? A segunda ação é Aura Minerais. Então, o ticker dela é Aura33. Essa aqui é uma BDR, então, ou seja, é uma empresa listada fora do Brasil que você pode comprar também direto pela B3, tá? Então, é uma empresa estrangeira que ela é listada no mercado internacional e ela, através de BDRs, né, Depository Receipts Brazilian, ou Brazilian Depository Receipts, né, que é um ativo ali negociado em bolsa, você consegue comprar a Aura 33. O número dela, né, é impressionante. A ação ela já se valorizou nesse ano, né, nesse ano aí cerca de quase 21%, tá? Mas nos últimos 12 meses, incríveis quase 125%. O PL dela é negativo, tá? Então em menos 194, o que é realmente complicado, né? Mas o P sobre VP em 18, extremamente alto, um dividend yield de 3,84, né? A cotação dela tá a R$ 108, mas já chegou ali a ser negociada por volta dos R$ 181, tá? Então é uma ação que tem grande potencial de valorização, e a Aura Mineradora ela é focada em ouro. Então, se você quer ter uma exposição em ouro, você pode investir na Aura 33. E o ouro está nas máximas históricas globais, tá? Então, toda vez que o mundo entra em incerteza, principalmente nesse período de guerra comercial, eleição, crise, tudo que vem aí, né, que vem acontecendo principalmente nesse ano, o ouro acaba se destacando. Então, agora, né, a atenção é para a volatilidade dessa ação, que está por volta ali dos 77%. Então, é uma volatilidade extremamente alta. Se você não tem apetite a risco, você certamente não deve se arriscar investindo nessa ação, porque é uma ação para teste de cardíaco realmente, onde a volatilidade dela é de 77%, tá? É algo muito, muito, muito mesmo. Onde, para vocês terem uma ideia, né, num único mês ela chegou a cair 15%. É uma ação também que o Itaú BBA está recomendando, tá na carteira deles, né? Então a gente sabe que é uma ação que não é para todo mundo, tem que ter muito estômago e é uma ação que tem muita volatilidade. Agora você pode entender que volatilidade não é risco, né? Volatilidade é oportunidade. Então, existe isso também, né? Para quem quer uma proteção natural contra a incerteza política e cambial, a Aura 33 pode ser uma grande opção, tá? Lembrando mais uma vez que isso daqui não se trata de uma recomendação de investimento, é somente aquilo que
eu acabo fazendo na minha carteira. E agora aqui eu quero pedir um favor para você, né? Se você está aprendendo algo novo e que está fazendo sentido para você, considere-se em se inscrever nesse canal. 72% das pessoas que assistem esse vídeo não são inscritos. Então, se você está gostando, você pode me dar essa força aí, não custa nada, se inscrever e dar um like aí, vai ajudar bastante a gente aqui, tá? Outro investimento que eu gosto bastante é a minha queridinha aí na Bolsa de Valores, também, né, depois de Petrobras. É uma ação que em 2022 eu tive a oportunidade de investir a R$ 22. Eu comecei a olhar ela estava 18, chegou a 22 em 2022 e eu falei, não posso deixar essa oportunidade passar. Investi, mas eu não tinha uma visão tão de longo prazo como eu tenho hoje. Acabei vendendo ela a R$ 30 e ela já chegou a ser negociada próximo dos R$ 68. Hoje está sendo negociada a R$ 50. É uma ação que vem subindo bastante, mostrando um resultado extremamente resiliente. E essa ação nada mais é do que a minha queridinha, né, Banco BTG Pactual. A ação ela subiu no ano, né, nos últimos 12 meses, quase 25%. E a cotação hoje subiu a R$ 50,75. Só que nos últimos 6 meses ela está recuando 1,2, né? Muito pouco por uma ação que já subiu aí quase 25%. Um recuo no ano de 2026 de apenas 1,2 é algo a se levar em consideração, ou seja, do tamanho da grande oportunidade que está se desenhando em nossa frente, tá? Ou seja, é uma pausa aí na ação, né, bem significativa, porque ela vem caindo aqui de uns tempos para cá, né? Então, ela vem mostrando aí de uns tempos para cá, quer ver, deixa eu ver aqui, de abril. Então, de abril ali, dia 21 de abril, ela vem caindo, vem corrigindo aqui. Então, ela vem apresentando essa grande oportunidade que vem se desenhando aí na nossa frente, né? O Banco BTG Pactual, se você não conhece, é o maior banco de investimento da América Latina. E aqui, banco de investimento não confunda com investimento tradicional, como por exemplo o XP Investimentos, que é uma corretora. Quando a gente fala em banco de investimento, é um banco que costuma fazer principalmente ali IPOs, emissão de crédito privado, né? Ou seja, é um banco que ele tem primordial ali, né, seu ramo de atividade, auxiliar grandes empresas a irem para a bolsa ou a irem ao mercado captar recursos a um valor muito mais baixo do que simplesmente bater na porta de um banco múltiplo, que é caso de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa, etc., que é quando combina um comercial e mais alguma outra atividade, como também investimentos. E aí a empresa ela consegue se alavancar de maneira muito mais saudável e inteligente. Então, o banco de investimentos é um banco que auxilia aí nessas questões de IPO, emissão de crédito privado, título privado, esse tipo de investimento, tá? Então, banco de investimento não é corretora de investimento, são coisas distintas, tá bom? Voltando aqui para BTG Pactual, né? O modelo de negócio deles é ganhar em qualquer cenário, ou seja no cenário de queda, seja no cenário de alta na nossa economia, porque ela acaba ganhando ali, né, nas movimentações. E no caso de eleições, onde há muita incerteza, as ações do Banco BTG Pactual devem ir muito bem, assim como foi lá em 2022. Nos últimos 3 meses ela caiu quase 9%, então o mercado está punindo bastante o setor financeiro, o setor bancário, né, por antecipação. Mas pensa aqui comigo, né, o BTG Pactual ele ganha dinheiro quando o mercado se move. Então a eleição nada mais é do que um evento, né, de movimento bem expressivo do mercado brasileiro. Então logo faz sentido, na minha visão, ter essa ação na carteira, porque é um banco muito bom, que vem entregando múltiplos acima dos 2 dígitos, é o único banco, junto com o Itaú, que consegue entregar resultados consistentes e sempre recorde, o que é sempre
surpreendendo positivamente o mercado, tá? Agora vem as duas ações que eu acho polêmicas. O risco, ele é real, então interferência política, você tem mudança de gestão, você tem política de preços, então assim, isso ninguém nega, tanto é que a gente fala que isso já está no preço. A Petrobras hoje ela é negociada muito menos do que os seus concorrentes no mundo todo, né? Os seus múltiplos são muito mais baixos quando comparado com os seus concorrentes no mundo, justamente por conta desses riscos que eu acabei de enumerar. Risco político, interferência política, né? A mudança de gestão, a questão da política de preço, então tudo isso acaba interferindo diretamente no preço das ações. Mas o mercado ele sempre acaba exagerando na precificação desses ativos. E a Petrobras pagando dividendos recordes com petróleo acima de $70, como está atualmente, tem fundamentos sólidos, difícil de ignorar. Então, quem tem estômago e horizonte de longo prazo, que é o meu caso, Petrobras em queda pré-eleição é historicamente oportunidade. Agora, essa última aqui é realmente uma ação que ela está gerando bastante burburinho aí no mercado financeiro e para quem investe em ações, que é o caso das ações do Banco do Brasil. Banco do Brasil está bem difícil, nesse ano ela já caiu 8,4%, né? E nos últimos 12 meses 8,7%. Então é uma ação que vem sofrendo bastante, então é uma ação bem descontada. E por que ela caiu, né? Primeiro a questão do medo político que está no Brasil e no mundo. Então é sempre a mesma história de banco estatal, né? O mercado precifica o risco de interferência do governo, troca de diretoria, crédito subsidiado, ou seja, a carteira de crédito do Banco do Brasil vem sofrendo bastante, mas há esse exagero em relação às ações do Banco do Brasil agora em 2026, justamente por conta das eleições, então tem medo aí da política acabar interferindo no presidente do Banco do Brasil, né? Mas se você olhar o fundamento da ação, é uma ação que tem lucro bastante interessante, então lucro atrás de lucro, dividend yield acima de 10%, se bem que ele deu uma bela de uma caída agora, né, 2,81, mas o que mais chama atenção é o P sobre VP. Tem um estudo que fala que sempre quando ela é negociada um P sobre VP abaixo de 6, ela volta ali para o P sobre VP de 1. Então isso aqui é uma grande oportunidade, tá? Se você não sabe o que é o P sobre VP, é o patrimônio dividido pelo preço do valor patrimonial, né? Então, aqui, ó, indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1, indica que a empresa está sendo vendida por menos do que seu valor real. Ou seja, imagina que ela tem um patrimônio de 1 milhão, e um patrimônio, tá? Imóvel, computador, etc. E o mercado está negociando ela a 580 milhões. Então ela tem um desconto ali gigantesco, tá? Então esse daqui é o seu P sobre VP. Então não faz sentido um P sobre VP, principalmente em Banco do Brasil, a 0,58, tá? Então a pergunta que você tem que se fazer é: a empresa mudou? Mudou, ela mudou, mas os fundamentos ele é conhecido por todos, né? E principalmente há essa possibilidade, né, de reversão do agro, que eu já disse aqui no começo do vídeo, que é um ciclo que ele sempre se reverte, né? Então, historicamente, Banco do Brasil, no fundo de ano eleitoral, sempre se deu muito bem nos últimos 12 meses, tá? Então, quem comprou Banco do Brasil no fundo, ali em época de eleições, nos 12 meses seguintes, acabou se dando muito bem. Mas claro que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí por questões da carteira de crédito do agro, mas vem se desenhando uma grande oportunidade para o longo prazo, tá? Então nesse vídeo aqui eu falei resumidamente de 3 Tento, Aura Minerals, Banco BTG Pactual, Petrobras
e Banco do Brasil, né? Agora tem um ponto que faz toda a diferença, tá? E que pouca gente fala. O mais importante não é qual ação você vai comprar, né? É como você monta essa posição. Então, sempre quando você vai montar uma posição em uma ação, você não deve colocar todas as suas fichas de uma única vez. Sempre você fatia ela e vai comprando devagarinho, vai montando ali a sua posição. Não é porque ela caiu bastante que ela não vai cair mais. Então as ações podem continuar caindo bastante até que ela volte e a gente veja aí um ciclo de alta nas ações, né? Principalmente que aí a gente está vendo a nossa taxa de juros muito elevadas, então isso acaba influenciando bastante nas ações, tá? Lembrando, se você não é inscrito, considere se inscrever. Mais de 72% das pessoas que assistem esse vídeo não são inscritos. Se você chegou até aqui, comente aqui, né? O que pode comentar aqui para saber que você chegou até aqui? Ou comenta aí, ó, trades. Se você chegou até o final, comenta aí, trades, que eu vou ter o maior prazer de te responder e saber que você ficou até o final e acabou gostando desse vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.